Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos nessa quarta-feira para mais um culto de oração. E espero que todos estejam bem, né? Vamos iniciar esse culto de hoje orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Deus. Te pedimos, Pai eterno, que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada lar, abençoando cada família, Senhor Deus, falando a cada um, Senhor. Que possamos ouvir Tua palavra, possamos aprender de Ti e possamos logo após nos reunir para levarmos a Ti nossas petições, Pai. Que o Senhor possa ouvir a cada um e atender conforme Tua santa vontade. Por tudo isso te pedimos, agradecemos desde já, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos iniciar com um louvor agora. Hoje talvez, que os irmãos possam meditar na letra. Graça e paz, amados irmãos. Iremos entoar o hino do Voz de Melodia, número 200, que tem por título Hoje Talvez. Em Mateus capítulo 24, verso 44 diz: Ficai apercebidos, porque a hora em que não vigiais, o Filho do Homem virá. Jesus virá, logo virá, a voz do anjo clamará, bendito dia de fulgor, vê-lo-ei, meu Jesus, o Senhor. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Jesus virá quando não sei, mas certo estou que o verei, na sua mansão eu morarei, e na glória com ele reinarei. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Eu te adoro, meu Jesus, que me salvou na dura cruz. Confio em ti, que é a luz, toda glória e louvor a Jesus. Hoje talvez com meu Senhor irei, hoje talvez seu rosto eu verei, hoje talvez do mal me livrará, Cristo virá, me levará, sim, hoje talvez. Amém? Amém pelo louvor. E agora vamos fazer a leitura da palavra de hoje. Está no livro de Mateus, capítulo 24. E é o texto que o pastor Voltaires vai trabalhar hoje. Então, Mateus, capítulo 24. O pastor vai trabalhar o texto, vai trabalhar o Mateus 24, do 1 ao 31. Nós vamos fazer a leitura agora do 1 ao 14. Todos acharam? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então, teremos agora mais um momento de louvor, ó não desistir. Logo em seguida, o pastor Voltaire vai trazer a mensagem de hoje, e ao final da mensagem nós teremos nosso momento de oração. Amém? Então, boa noite a todos. Graça e paz, irmãos. Iremos então a um louvor que tem por título Ó Não Desistir, e é um louvor que fala muito acerca do tempo que estamos vivendo, que os irmãos possam meditar na letra e que Deus possa acalmar o coração de cada um e confiar nele. Hoje o mar num temporal cerca a vida um vendaval, negras nuvens vêm tentar te desanimar. Tua dor, tua aflição, muito em breve passarão. Não desistas de lutar, todo mal irá findar. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Prometendo distrações, dá-te o mundo aflições, com prazeres vãos e vis, de serás feliz. Mas os seus caminhos são de ilusão e perdição, não se podem comparar com o que Cristo te dará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Tua herança Deus será, outro bem não possuirás. Ele te preencherá, te satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir.
Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo desabar, em Jesus seguro estás. Confiado em seu amor, forças e vigor terás. Mesmo em temporal, se rugir o mal, nele podes confiar, nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração. Esperamos que todos, diante das circunstâncias, possam estar confiando no Senhor, descansando nele, que apesar das circunstâncias, possamos ver a mão bondosa e poderosa do Senhor e nos conformar à imagem de seu Filho. Amém? Vamos dar sequência aos estudos escatológicos, que esses estudos, irmãos, possam nos levar a ter uma perspectiva, um desejo, uma expectativa da volta de Cristo, e podermos nos deleitarmos nisso, sabermos que aguardamos o nosso bendito Salvador e que isso possa moldar as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele discernimento para esse tempo. Esperamos que todos possam estar acompanhando os estudos, estar se aperfeiçoando no conhecimento da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por tão grande misericórdia que nos fez hoje acordar e desfrutar de mais um dia que o Senhor nos concede, para podermos aprender mais de Ti, desfrutar do ar que respiramos, que o Senhor providenciou, da vida que o Senhor nos concedeu para testemunharmos do Teu amor. Te pedimos nesse instante, Senhor, sabedoria para compreendermos a Tua palavra, aplicarmos ao nosso coração. Ser com cada irmão, que possamos nos deleitar na Tua palavra, ter um amor pela Tua palavra, pois ela é vinda de Ti. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nosso texto hoje se encontra em Mateus capítulo 24, mas eu queria que os irmãos também, aqueles que não assistiram ainda, assistissem o estudo da 70ª, semana 70 de Daniel, que é o estudo 13. Então, se você não estudou ainda, não assistiu esse estudo, então oriento que também depois vá assistir para entender bem direitinho onde se encaixa Daniel na 70ª semana, onde se encaixa Mateus 24 na 70ª semana de Daniel, tá bom? Nosso texto se encontra em Mateus 24, vamos ver até onde nós conseguimos ir. Minha intenção é fazer um panorama, uma visão geral desse sermão. É um sermão que foi gerado através de uma pergunta. Os discípulos fizeram uma pergunta a Cristo e essa é a resposta mais longa de uma pergunta feita a eles, pelo menos descrita na palavra do nosso Deus, né?
Existem sermões grandes, por exemplo, o irmão Marcos está trabalhando o Sermão do Monte, é um sermão grande, mas não foi gerado por uma pergunta, foi por Cristo ver a necessidade do povo. Entretanto, esse foi uma pergunta, e essa pergunta gerou o maior sermão que Cristo deu a partir de uma pergunta, né? Então, gostaria que vocês fossem até Mateus capítulo 24, lembrando de algumas coisas que vocês, à medida que nós vamos passando pelo texto, vocês vão se lembrando de muitas coisas que vocês já estudaram nas quartas-feiras. Entretanto, eu queria que os irmãos entendessem um contexto imediato de Mateus 24. Estamos na última semana de Cristo antes de sua crucificação. Último dia de ensino público de Cristo no templo. E quando eles saem do templo, os discípulos falam sobre a grandiosidade do templo, as pedras e tudo. O Senhor sai do templo, passa pelo Vale de Cedron, vai até o Monte das Oliveiras, como de costume era. E lá eles fazem uma pergunta a Cristo acerca do que ele falou quando eles mostraram o templo, né? Cristo disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso despertou nos discípulos a curiosidade sobre as últimas coisas. E Cristo vai dar um ensino sobre as últimas coisas a partir desse sermão. Lembrando que, quando a gente viu a última semana, lembrando que depois da semana 69, o Messias seria tirado, seria morto. E aqui a gente está próximo da morte de Cristo. Então é algo que na mente de Cristo, vamos dizer assim, é algo que está muito vivo. A profecia de Daniel é algo que está muito vivo, as profecias do Antigo Testamento. E para um judeu piedoso que conhecia os ensinos dos profetas, era algo muito singular. Então, é esse o contexto. Possivelmente na quarta-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, Cristo vai ensinar esse sermão. Um sermão extremamente importante para entendermos as coisas do porvir. Amém? Então vamos lá em Mateus capítulo 24. Antes, no finalzinho do capítulo 23, Cristo pronuncia algo acerca de Jerusalém. É algo interessante para lermos antes de Mateus 24, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem, em nome do Senhor. O Senhor virá, Israel reconhecerá isso. Todo Israel que estiver presente no final da tribulação será salvo. Se cumprirá profecias de Zacarias, de Ezequiel, que Deus concederá um novo coração ao seu povo. Eles serão o seu povo, ele será o seu Deus. É algo maravilhoso, é algo encantador, irmãos. Espero que nessas coisas os irmãos se deleitem, né? Possam desfrutar disso. Bem, chegando no capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bem, eles estavam, sim, vamos dizer assim, empolgados pela construção do templo, porque o templo é algo simbólico, muito forte para o povo de Israel. Simbolizava a vontade de Deus, simbolizava a identidade do povo de Israel para, vamos dizer assim, para Deus, né? Então eles tinham muito orgulho do templo, né? No versículo 3, e a partir dessas
perguntas que nós temos que prestar atenção é que vai descorrer o sermão de Cristo. No Monte das Oliveiras, ou seja, quando ele sai do templo, passa pelo Vale de Cedron, chega no Monte das Oliveiras como era de costume, achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, se vocês puderem grifar as duas perguntas, dize-nos, primeira, quando sucederão essas coisas? E segunda, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles queriam saber os sinais da vinda de Cristo e da consumação dos séculos e quando essas coisas iriam ocorrer. Bem, quando sucederão, Cristo não responde. Ele apenas dá indicativos, mas não responde porque ele mesmo diz: essa hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai que está nos céus. Mas os sinais da consumação dos séculos e da sua vinda, ele vai descrever esses sinais. E ele começa pela última pergunta, do versículo 4 até o 31. Ele vai falar sobre a consumação do século e depois sobre os sinais da sua vinda, né? Então, se vocês quiserem marcar essas duas perguntas, é bom para ir marcando o texto, né? Para localizando o texto, o raciocínio. A minha intenção seria passar pelo capítulo 24 e 25. Não sei se vai dar tempo, mas vamos ver. Ele lhe respondeu, versículo 4. Vede, ninguém vos engane. Primeira coisa que devemos entender é que será um tempo de muito engano, né? Só voltando aqui, o contexto do texto de Mateus 24 e 25 é um contexto extremamente judaico. Ela fala sobre Jerusalém, fala sobre o templo, fala sobre as pedras e fala sobre o rei. O que o texto não fala aqui? Não fala sobre a igreja. Lembrando aquilo que a gente falou. É a última semana de Daniel, a profecia de Daniel está destinada ao teu povo e à tua santa cidade. Lembre-se disso. Lembre-se que eles estavam na semana de crucificação, né? Daniel fala que o ungido seria morto. Então eles querem saber qual é o sinal da volta de Cristo. Interessante, né? Eles não queriam saber o sinal da ida deles, mas da volta de Cristo para estabelecer o seu reino. Para entendermos o discurso, temos que entender um pouco do Antigo Testamento, pois ele faz referência ao profeta Daniel, e isso a gente já tentou trabalhar 2 semanas atrás com os irmãos, o conhecimento da profecia das 70 semanas, né? Da profecia de Daniel. E lá ele fala que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Ou seja, quem era o povo de Daniel? Era Israel. Qual era a cidade de Daniel? Era Jerusalém, né? Então era algo destinado ao povo de Israel, à cidade santa, né? Primeiro, vai ser um tempo de muito engano. Ele fala isso no versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Acerca de doutrina escatológica, acerca de ensinamento de quando Cristo virá, sempre haverá muito engano. Então ele quer deixar isso claro. Esse período específico também será de muito engano, né? E a partir do versículo 5 ao versículo 12, ele vai descrever são as características desse período. Essas características elas são intensificadas nesse período, entretanto elas não são exclusivas desse período. Então você pode ver várias características dessas no decorrer da história humana, né? Quais são essas características que vão ser mais intensas nesse período da tribulação? Bem, ele diz assim, versículo 4, vede que ninguém vos engane. Versículo 5,
porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Cristo iria partir, o ungido seria tirado, né? E Cristo promete retornar. Então, na expectativa do retorno do Messias, muitos vão se apresentar como Messias, né? Então, a primeira coisa que ele vai dizer às pessoas que estarão nesse período é o quê? Olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Um dos cuidados que Cristo vai dizer nesse sermão é que eles não estejam preocupados em, se alguém dizer, Cristo está ali, não saia, porque isso é uma forma de enganar as pessoas. O anticristo vai estar perseguindo a igreja, perseguindo Israel, e muitos falsos cristos vão dizer, eu cheguei, eu estou aqui, a fim de que o povo judeu chegue até essa pessoa e de fato o anticristo os mate, né? Então, a primeira coisa que ele diz é que muitos serão enganados. Outra característica que a gente vai ter ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Então será um tempo que haverá muito conflito. Então você precisa de uma liderança. Uma liderança que traga a proposta da paz, que traga a proposta, vamos dizer assim, de uma paz duradoura, né? Não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer. Então será um período de guerra. Guerra sempre houve na história humana, né? Mas será um período intensificado de guerras, de nações se levantando contra nações. Mas ele dá uma recomendação, mas ainda não é o fim. Ou seja, isso é apenas o início. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. Ou seja, haverá uma junção de várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem vivido a epidemia, a pandemia, né? Nesse período haverá várias coisas ao mesmo tempo, terremotos, guerras, uma em cima da outra. Quando ocorrem muitas coisas na nossa vida, a gente gosta de dizer assim, tá vindo tudo ao mesmo tempo, né? Bem, essas características que estão na história humana, guerras, terremotos, elas se intensificarão nesse período e serão todas ao mesmo tempo, né? Então, uma característica marcante desse período. Palavras que eu poderia grifar nesses versículos para entender o decorrer do texto. Final do versículo 6, mas ainda não é o fim. No versículo 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 8. E aqui ele faz alusão a uma, vamos dizer assim, a gravidez. O princípio das dores. Quando dá aquela primeira dor de parto, da primeira contração assim de parto, a mulher pode ir, tem alguns exemplos, né? Que a mulher pode ir para o hospital, aí não, ainda não chegou a hora, volto para casa. As primeiras dores, não é nada. Então, no sentido, é lógico que é alguma coisa as mulheres sofrem bastante, mas em comparação às dores que elas sentirão ainda, não é quase nada. Então, tem aquela primeira dor, mas terremotos, guerras, nação se levantando contra nação, fomes, tudo isso é o princípio. É a primeira dor, a primeira contração de que o bebê quer nascer, vamos dizer assim, né? Não é aquela que está nas contrações últimas de nascimento, em que aumenta as contrações, a intensidade, diminui o tempo de maneira mais rápida. É aquela primeira dor. Algumas mulheres, tem alguns relatos, né? Que tem uma dor, tem um bebê, mas normalmente é algo demorado, né? Às vezes demora uma semana, às vezes demora alguns dias até que nasça o bebê com, vamos dizer assim, depois da primeira dor de parto, depois da primeira contração, né? Então, o Senhor utiliza o exemplo da gravidez, das dores de parto, para dizer que guerras,
para dizer que fomes, nação se levantando contra nação e reino contra reino. Tudo isso é a primeira contração. As coisas, as tribulações que nós passamos, como por exemplo dessa pandemia, que temos passado, que muitos têm passado por dificuldades, elas não são nada em comparação ainda das coisas que hão de ocorrer no futuro. Sabemos, temos estudado já várias quartas-feiras, que nós não estaremos aqui, pois é um tempo destinado à última semana da profecia de Daniel, e a igreja não está destinada a esse período. Tanto é que todas as descrições, como nós já vimos, as características desse período, fala sobre o povo de Israel e as nações gentílicas. Na igreja não existe distinção, todos são um, né? Então a igreja será arrebatada, não há sinal para o arrebatamento da igreja, pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento, né? Mas haverá sinais para a segunda volta de Cristo para reinar. E os discípulos queriam saber esses sinais. Uma outra palavra que eu marquei foi no versículo 9. Então sereis atribulados. Então, é algo que marca o período da tribulação, é a tribulação que essas pessoas vão passar. Porém, tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bem, essa também é uma característica que sempre ocorreu na história humana de Israel ser odiado. Por vários momentos na história, Israel sofreu perseguição, tentaram dizimar o povo de Israel. Por exemplo, Hitler quis acabar com o povo de Israel. Então, Satanás utiliza várias ferramentas humanas para destruir o povo de Deus, no sentido de Israel, pelo fato de que se o judeu, o povo de Israel se acabar, então a palavra de Deus não poderá se cumprir. Então há uma tentativa sim de Satanás. Satanás conhece as Escrituras melhor do que todos nós. Então há uma tentativa sim de Satanás de influenciar sim nações para destruir esse povo, dizimar esse povo, né? E o povo de Israel foi sempre odiado e também será odiado nesse período, né? Então, o princípio das dores, nós vemos como essas características. Nós temos a primeira fase, que é aquela primeira dor que dá o sinal, está perto. Mas a segunda fase é quando as contrações intensificam, quando as dores aumentam e quando está próximo de ter o parto, né? Então, as características que nós estamos vendo, elas podem ser vistas em todo o decorrer do mundo, na história humana, mas elas vão ser intensificadas no período da tribulação. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos, né? Então, isso também são características. Nós temos hoje falsos profetas, nós tivemos toda a história humana falsos profetas, mas esse tempo será um tempo propício, porque a igreja foi retirada. Logo, o que vai restar, vamos dizer assim, são falsos cristos, falsos profetas, falsos messias, né? Então, Apocalipse fala que Deus escolherá 144 mil judeus, serão selados, e a voz da verdade virá através deles, através de duas poderosas testemunhas que profetizarão a partir de Jerusalém. Entretanto, todo o restante do mundo, a igreja foi retirada do mundo inteiro. Então, é propício para que se tenha falsos profetas, falsos mestres, de maneira muito mais intensificada do que nós temos hoje. O amor de muitos já se esfriou. Isso também será uma característica daquele período. Mas o amor também é algo que já está se esfriando, né?
E aí a gente tem o versículo 13, que é muito, vamos dizer assim, discutido, é muito mal interpretado, que muitas pessoas levam para uma salvação por obras, e de forma alguma é isso que o texto quer dizer. Ele está falando de preservação, ele está falando de passar por esse período, né? Então, por exemplo, quando alguém passa por essa pandemia, pega o Covid, vai para o hospital, tem complicações no pulmão, fica entubado e passa por esse período, nós dizemos o que essa pessoa foi salva da morte, né? Então ele passou por essa circunstância e foi salva. Aqui o intuito de Cristo, você lê o sermão do capítulo 24 até o capítulo 25, é chegar a Cristo ao final da tribulação e apresentar um reino, vinde benditos do meu reino, preparado desde a fundação do mundo, do século, né? Então a intenção é que as pessoas passem por esse período, sejam salvas desse período para habitar no reino milenar. Aqui não está falando de salvação espiritual, envolve no sentido de que aquelas pessoas também que perseverarem, chegarem até o fim, também serão salvos porque eles creram. Mas aqui as pessoas também que creram e não perseveraram também foram salvos. Só que aqui está falando de a perseverança de passar por esse período para herdar a herança, que é o reino milenar, né? Então, essas dificuldades virão, essas tribulações virão, mas todos aqueles que passarem por essa tribulação, ou seja, passaram por esse tempo difícil, eles preservaram a vida e vão herdar. Eles foram salvos desse período, né? Haverá uma perseguição terrível do anticristo. Então esse texto não está falando sobre salvação espiritual. Está falando sobre ser salvo desse período de tribulação. Está entendendo? Então é um texto muito mal interpretado. Nós temos que interpretar o texto à luz de textos mais claros, à luz de textos, e interpretar o texto dentro do contexto. O contexto aqui é um período difícil, é um período de tribulação, e que o final da tribulação é a herança dos santos, judeus e de todos os gentios, que vai ter o julgamento no capítulo 25 de Mateus, para herdar a terra, para herdar o reino, vinde benditos do meu reino, né? E ele fala isso no capítulo 25. Então essas características do 4 ao 12, eles podem ser vistas em toda a história humana, só que vai ser intensificado nesse período. Até aí, tudo ok? Espero que sim. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse é um outro texto muito mal interpretado, no sentido de que muitas pessoas falam, Cristo não pode voltar até o evangelho ser pregado a todas as tribos, todos os povos. Não existe nenhum critério que impeça de Cristo voltar para levar a sua igreja. Mas aqui é uma característica do evangelho sendo pregado nesse período. Lembrem, o evangelho é as boas novas, mas aqui não é as boas novas simplesmente da graça, aqui são as boas novas do reino. Lembrem, João Batista, ele vinha anunciando, o reino é vindo, arrependei-vos, para o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou o Messias, rejeitou o rei. O reino não foi estabelecido. Deus coloca uma nova instituição, que é a igreja, para pôr em ciúmes o povo de Israel. Se você ler Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele fala sobre isso. Então nós não devemos nos gloriar em cima dos ramos originais, né? Entretanto, quando a igreja for retirada, Cristo agora vem. Na primeira vinda, eles rejeitaram. Na segunda vinda, não haverá rejeição. Então, ele vai anunciar o evangelho. Nesse período, o evangelho será anunciado, o evangelho do reino, do estabelecimento do reino milenar, em todas as nações, em todas as tribos.
Como? Haverão 144 mil testemunhas judaicas que anunciarão esse evangelho. Haverão 2 testemunhas poderosas que anunciarão e serão vistas por todo mundo, que anunciarão o evangelho. Haverão o evangelho, de acordo com Apocalipse, sendo anunciado através de anjos. Então o evangelho será anunciado por quê? Porque Cristo vem estabelecer o reino. Então esse evangelho será anunciado nesse período específico. E nós vimos já que esse período é um período específico, é a última semana de Daniel. Por isso que eu digo, se você não viu o estudo da semana 70 de Daniel, a 70ª semana, estudo 13, vá lá e veja, tá bom? Então é um período específico, e nesse período o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações. Por que é necessário? Porque todas as nações hão de permanecerem, as pessoas que permaneceram até o final da tribulação, irão prestar contas diante de Deus. No capítulo 25 ele fala disso. Ele juntará as nações, ali ele não vai falar mais acerca de Israel nessa parte, mas acerca de como as nações trataram Israel nessa parte. Os pequeninos ali que ele fala é os israelitas, os judeus, e ele chama as nações à prestação de contas, né? E é bem interessante, nós vamos chegar lá. Versículo 15, e aí no versículo 15 você tem um marco da segunda parte da semana de Daniel, que é quando o anticristo vai quebrar a sua aliança, o seu acordo. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, nós já estudamos isso. Quem é abominável da desolação? O príncipe que haveria de vir. Ele fará um acordo de uma semana, que é a última semana de Daniel. Essa semana vimos que é uma duração de 7 anos, né? E fará um acordo. Ele restabelecerá o culto, o sacrifício, permitirá que Israel reconstrua o templo e sacrifique novamente no templo. Mas na metade da semana, ou seja, uns 3 anos e meio, ele quebrará o acordo. E quando ele quebrar o acordo, e é a recomendação de Cristo para quem estiver nesse período, olha o que ele diz: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, nós já vimos isso. Então, qual é a recomendação? Isso é um marco. É um marco de uma perseguição terrível, que aí é o que chama a grande tribulação, o período de aflição, a angústia de Jacó, né? Que Jeremias chama. Então, nesse período, qual é a atitude que essas pessoas, esses judeus, deveriam ter nesse período? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar a casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Que recomendação, né? Será um período terrível de perseguição do povo de Israel e daqueles que confiarem no Senhor nesse período, pois haverão pessoas se convertendo em toda a face da terra através da pregação do reino. É algo urgente, ao ponto que se você esqueceu sua capa, não volte a casa para pegar, pois quando você voltar, possivelmente haverão pessoas lá lhe esperando para aprender. Isso falando especificamente desse período. Irmãos, nós não temos ideia. As pessoas falam que nós temos começado a viver o princípio das dores, estamos não. Tem nada a ver. São nossas tribulações que passamos, diárias. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Esse é um período que não é para a igreja. Então será uma perseguição tremenda e você não deve voltar. Hoje a gente já é controlado, né? Inclusive, Apocalipse fala que ninguém haverá de comer
nem vender, comprar, vender, se não tiver a marca da besta. De modo que ele vai conseguir fazer uma perseguição tremenda para o povo temente a Deus, para o povo de Israel nessa época, né? De quase extermínio. E se lá na frente fala assim, se Cristo não tivesse abreviado, então nenhuma carne, nenhum judeu poderia sobreviver. É um período terrível. Apocalipse nos fala do capítulo 6 ao capítulo 19 como será esse período, distribuído em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Último selo abre as 7 trombetas, a última trombeta abre as 7 últimas taças, e é um sofrimento horrível. Voltando à linguagem de dores de parto, será despejado no final da tribulação todo esse sofrimento sobre a terra, a ira de Deus sendo despejado sobre a terra, ao ponto das pessoas buscarem a morte e não a encontrarem. Em Apocalipse fala, antes mesmo de chegar no final das taças, que o anjo anuncia vindo o reino. Então isso demonstra como será os últimos julgamentos do Senhor. Vai ser como se fosse uma coisa despejada, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão. O Senhor Jesus também, ele se preocupa com as pessoas que não têm condições de fugir. A ordem é fugir, fujam, 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 não olhem para trás. Mas ele se preocupa também com as que não puderem fugir nesse tempo de perseguição do anticristo. Versículo 19, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, uma mulher grávida, uma mulher que amamenta, ela vai ter dificuldades de fugir. Ela vai se preocupar com o filho. Ela vai ter muitas dificuldades. Em Jerusalém, o inverno é pesado, é frio, e também a questão do sábado. Os judeus, eles guardam o sábado. A igreja não é chamada a guardar o sábado, mas os judeus sim. Então, orai para que não seja no inverno e nem no sábado. Versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E aí a gente volta àquilo que nós já falamos, a identificação de um tempo específico de tribulação, de sofrimento, que não pode ser igualado a nenhum outro momento. O dilúvio de Noé não chegou a ser como vai ser esses dias. Então, é uma grande tribulação. Apocalipse descreve fomes, pestes, guerras. Depois vamos ter a oportunidade de ver em Apocalipse. Mas é uma grande tribulação, chamada também de aflição, né? Então, é um tempo terrível. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Nenhuma carne seria salva. Abreviar aqui tem dois, você pode pensar da seguinte forma, duas interpretações para esse abreviado. A gente já viu que o tempo da tribulação é um período chamado de a última semana de Daniel, um período de 7 anos. Esse termo abreviado pode ser entendido no sentido de ser limitado, ter sido um tempo determinado. Se não fosse apenas 7 anos, nenhum judeu escaparia. O anticristo exterminaria a todos, né? Então, o Senhor preserva os judeus para poderem entrar no reino milenar, para poderem reinar
Então, ele abrevia o tempo no sentido de limitar o tempo, ser um tempo específico, não ser um tempo, vamos dizer assim, livre. Se fosse um tempo livre, então o anticristo exterminaria todos os judeus. A outra forma de pensar esse abreviado seria no sentido de que os dias poderiam ser abreviados, o tempo do dia. Em Apocalipse fala que o firmamento será abalado, as estrelas serão abaladas. Então, talvez haja a possibilidade de dias com tempo encurtado, dias que não durem 24 horas mais menos, né? Então, teriam essas duas possibilidades. Mas o sentido é de que se não tivesse uma limitação desse tempo de tribulação, o anticristo, ele exterminaria todos os judeus, todos aqueles que estavam temendo ao Senhor seriam mortos pelo anticristo. Mas o Senhor limitou, ele abreviou os dias. Ele diz: ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bem, eles estão escondidos, eles estão fugindo do anticristo, eles estão esperando o Messias. Então eles podem querer procurar o Messias. E o Senhor volta a orientar: não ouçam. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível enganar os eleitos. A ênfase aqui é que os eleitos não podem ser enganados. Vede que vos tenho predito. O Senhor tem avisado as pessoas que estiverem nesse tempo e lerem esse texto, eles vão saber muito bem as decisões que têm que ser tomadas. Ele tem predito, ele tem avisado. O Senhor avisa as coisas antes delas ocorrerem. Ele tem deixado o aviso. Eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do homem, do Filho do Homem. E aqui ele dá um ensinamento porque as pessoas nesse período não devem buscar os Messias, não devem buscar encontrar Cristo, porque a sua vinda será como um relâmpago. Aqui ele não está falando no sentido de rapidez de relâmpago, mas ele está falando no sentido de visibilidade do relâmpago. Se vocês forem até Salmo, capítulo 97, versículo 4... Salmo 97, versículo 4 diz: os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Então a volta de Cristo é uma volta que ficará clara. Ele não precisa que ninguém avise, ele está aqui, ele está ali. Essas pessoas que vão falar isso, esses falsos cristos, esses falsos mestres que vão falar isso, estão falando isso para que os judeus saiam e o anticristo os mate. Então ele está dizendo, não acrediteis, porque quando eu vier, virei como um relâmpago, que será visível a todo mundo. Né? Quando o Senhor vier, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. As pessoas que estavam perseguindo o Senhor, no capítulo 25, ele vai destrinchar isso mais, o julgamento, mas as pessoas que estavam perseguindo o povo de Deus nesse período serão mortos. Versículo 29. Logo em seguida à tribulação, eu também marquei com um marcador de tempo. Então, logo após esse período da última semana de Daniel, da tribulação, algumas coisas ocorrerão, e aqui tem a segunda parte da segunda pergunta. Ele fala sobre a consumação dos tempos
ele deu esses sinais até agora, e agora vai falar sobre os sinais do seu retorno. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, são dias específicos. O sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos da terra, de uma extremidade à outra dos céus. E aqui ele fala sobre Cristo vindo e recolhendo o seu povo escolhido, não para levar para o céu, mas a gente vai dar continuidade no próximo quarta, mas para que eles possam receber por herança o reino, para que eles sejam cidadãos do reino milenar de Cristo, né? Então, aqui os anjos recolherão. Se lembrem, os judeus estavam espalhados, fugiram do anticristo. E agora o Senhor vai recolher todos eles novamente. Também haverá, mais à frente a gente vai ver no capítulo 25, um julgamento para todas as nações de como eles trataram os judeus. Os judeus estavam fugindo, é algo parecido, por exemplo, a gente poderia ter uma pequena amostra disso em relação na Segunda Guerra Mundial, o extermínio judeu feito por Hitler, e muitos alemães eles esconderam os judeus dentro de suas casas, alguns poloneses, outras pessoas na Europa esconderam. E a forma como você trata o judeu nesse período da tribulação vai demonstrar sua confiança em Cristo ou não, porque você vai correr o risco de ser morto pelo fato de abrigar um judeu, alimentar. Se lembrem, o anticristo, ele vai colocar uma marca que ninguém vai poder vender ou comprar. É uma forma de extermínio para aqueles que não têm a marca. Então, os judeus, o anticristo tentará exterminar os judeus, porque exterminando os judeus não tem como as promessas serem cumpridas, né? Então o ministério do anticristo já opera várias vezes. O povo judeu passou o risco no sentido de ser perseguido, tentarem exterminar de fato eles. Hitler é um exemplo disso. Mas enquanto Cristo não voltar, o povo judeu está resguardado no sentido de que eles não deixarão de existir, né? Deus tem preservado o seu povo para que suas promessas sejam cumpridas. A partir do 32, ele vai falar algumas ilustrações sobre estar apercebido, sobre Cristo estar às portas. Entendemos de maneira clara que esse período não é um período destinado à igreja. É um período da ira, é a última semana de Daniel, um período da angústia de Jacó. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 8 a 10, o Senhor não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação. Nós aguardamos o bendito Salvador, nós não aguardamos o anticristo. Nós não somos aqueles que dormem, mas aqueles que somos do dia. Então, para deixar bem claro, nós não vivemos esse período, nós não estamos vivendo o princípio das dores, nós não estamos vivendo a grande tribulação, nós não participaremos disso. É um período sem igual e é um período que é destinado, lembrando Daniel, ao teu santo povo e à tua santa cidade. Nós não participaremos disso. Vamos orar ao nosso Deus, louvando a Ele, por Ele revelar a sua vontade através da sua palavra. Lembre-se, Ele diz, eu tenho predito. Ele diz todas as coisas. Muitas vezes o que nos falta é dedicação na compreensão da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, te agradecemos pela oportunidade de aprendermos mais acerca da Tua Palavra, que possamos estar ansiosos pela Tua volta para nos levar para junto de Ti.
sabendo que tempos terríveis depois disso virão para a terra. Que o Senhor possa estar dando sabedoria ao teu povo para entender que não temos vivido esse período, que é um período distinto, é um período específico destinado ao teu povo para levá-los a um coração propício para aceitar o Messias, o Salvador. Então te louvamos por isso, te louvamos pela oportunidade, pela tua palavra revelada a nós. Assim te oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vocês vão poder orar uns pelos outros. Peço que os irmãos coloquem seus pedidos no grupo. Vamos fazer o Google Meet. Aqueles que não possuem, coloquem os pedidos no grupo que estaremos orando. Você que não faz parte da nossa igreja, você também pode se reunir com sua família agora e levar a Deus seus pedidos, seus agradecimentos, louvando a Ele nesse momento, tá bom? Então, Deus abençoe e tenha uma ótima quarta. Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 148, que tem por título Hora Bendita. Vamos louvar ao Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de luz. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Temos nós que desprezar vins prazeres terrenais, pois existe um lugar de alegrias eternas, sob a lei de Deus viver, almejando estar lá, nessa pátria de esplendor, e a Cristo encontrar. Nossa pátria está nos céus, prossigamos para o lar, desprezando o mundo vil e os prazeres que ele dá. Nossa pátria está nos céus, em
padrão dessa pátria de grande esplendor. Terno amor, doce paz, alegria, já não mais haverá morte ou dor. Toda luta aqui logo findará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Nossa pátria está nos céus, prossigamos para o lar, desprezando o mundo vil e os prazeres que ele dá. Nossa pátria está nos céus, em